Iniciaremos o estudo da unidade 2. Vamos, nesta unidade, falar sobre o patrimônio. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade avaliados em moeda. Vamos ver uma representação deste patrimônio. O patrimônio é assim representado. De um lado, nós temos os bens e os direitos, onde nós chamamos de ativo. Logo, o ativo é composto pelas aplicações, bens e direitos. De outro lado, as obrigações, ou seja, o passivo. O passivo, então, é o que nós chamamos de origens dos recursos. No passivo, nós temos os capitais de terceiros, as obrigações já citadas, capitais próprios e patrimônio líquido. Ativo. No ativo, bens e direitos. Bens, inicialmente, são elementos materiais e imateriais à disposição de uma entidade. O que são bens materiais? Como o próprio nome diz, são aqueles que possuem corpo, matéria. Por sua vez, estes se dividem em bens materiais móveis e bens materiais imóveis. Quanto aos bens materiais móveis, são os que podem ser removidos de seu lugar. Exemplos desses bens materiais móveis: mesas, veículos, máquinas de escrever, dinheiro, mercadorias. Por sua vez, os bens materiais imóveis são os que não podem ser deslocados de seu lugar natural. Exemplos: casas, terrenos, edifícios. Os bens imateriais. Os bens imateriais são aqueles que não possuem corpo, não têm matéria. São determinados gastos que a empresa faz, os quais, por sua natureza, devem ser considerados parte do seu patrimônio. Exemplo: benfeitorias em imóveis de terceiros, fundos de comércio, marcas e patentes. Ainda sobre os ativos. Também temos os direitos. Falamos inicialmente sobre os bens. Vamos aos direitos. Direitos constituem direitos para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros. Terceiros, neste caso, são os clientes, os fregueses da empresa. Esses direitos geralmente aparecem com os nomes dos elementos seguidos da expressão a receber. Exemplo: duplicatas a receber, promissórias a receber. Agora vamos falar do outro lado, vamos falar do passivo. Passivo são dívidas para com outras pessoas físicas ou jurídicas. Essas obrigações aparecem com os nomes dos elementos seguidos da expressão a pagar. Exemplos: duplicatas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, aluguéis a pagar. Patrimônio líquido, também conhecido como situação líquida, representa os recursos próprios da empresa. Aparece sempre do lado direito do gráfico, formando a equação do patrimônio da empresa, ou seja, é a diferença algébrica entre o ativo e o passivo. Logo, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. O capital social, as reservas, os lucros ou prejuízos acumulados são os componentes do patrimônio líquido, recebendo a denominação técnica de origens de recursos próprios. Assim sendo, bens mais direitos menos obrigações igual a situação líquida patrimonial. Capital é a principal fonte de recursos de grupo do patrimônio líquido, pois representa a soma dos valores que o proprietário investiu, que o proprietário colocou na empresa. Lucro é o principal objeto da empresa. No final do exercício da empresa, poderá obter lucro ou prejuízo.
Quando houver lucro, poderá ser distribuído entre os sócios ou proceder com formação de reservas. Havendo prejuízo, poderá ser compensado com futuros lucros. Quanto às reservas, estas representam a parte do lucro não distribuído aos sócios, reservados para determinados fins. Reserva legal, aumento de capital. Patrimônio. Vejam no quadro. De um lado, o ativo, bens e direitos. O ativo representado pelas contas caixa, veículos, móveis. Direitos, representado pelos elementos ou contas duplicatas a receber, notas promissórias a receber. Logo, total do ativo, bens mais direitos, 40 mil. Ainda na representação do patrimônio, do outro lado, o passivo, onde nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. Obrigações, compostas pelas contas duplicatas a pagar no valor de 10 mil, salários a pagar no valor de 5 mil. Anteriormente falamos, o que é o patrimônio líquido? É a soma dos bens mais os direitos, 40 mil, menos as obrigações, 15 mil. Logo, o valor do patrimônio líquido aí está. Patrimônio líquido representado pela conta capital social no valor de 25 mil. Sendo assim, total do ativo igual ao total do passivo, 40 mil. Representação gráfica dos estados patrimoniais. O patrimônio líquido, ele pode aparecer de formas variadas. O patrimônio líquido poderá ser patrimônio líquido ativo, passivo ou nulo. Iniciaremos com o patrimônio líquido ativo, que nós chamamos de patrimônio líquido positivo. Neste, a soma dos bens e direitos menos as obrigações nos darão um valor positivo de patrimônio líquido. Vamos ao exemplo. No ativo, bens 200, direitos 100, total do ativo 300. No passivo, obrigações no valor de 180. Qual o valor da situação líquida? Ativo menos as obrigações, 300 menos 180, situação líquida igual a 120. Total do ativo igual ao total do passivo. Situação líquida positiva, pois os ativos foram maiores que os elementos do passivo. A diferença de 120 é chamada de situação líquida. Será colocada do lado do passivo. É chamada situação líquida positiva ou também situação líquida superavitária, porque o total dos elementos positivos, bens mais direitos, superam o total dos elementos negativos, obrigações, enquanto em 120. Patrimônio líquido passivo, uma outra forma, também chamada de patrimônio líquido negativo. Este ocorre quando os elementos do ativo são menores que os do passivo. Ativo menor que o passivo exigível. Exemplo. Aí está a representação do balanço patrimonial. No ativo, nós temos bens no valor de 200, direitos no valor de 100, nos dando um total de 300 de ativo. No passivo, obrigações no valor de 340. Qual a situação líquida? Ativo menos as obrigações, 300 menos 340. Neste caso, a situação líquida ela é negativa de 40. Assim sendo, total do ativo igual ao total do passivo. Neste caso, a situação líquida é considerada negativa ou deficitária, pois o total dos elementos negativos, obrigações, superam o total dos elementos positivos, bens e direitos, em 40. Uma outra forma é a que nós chamamos de patrimônio líquido nulo. Para que ela se dê, o ativo terá que ser igual ao total das obrigações. Logo, ativo igual ao passivo. Vamos ao exemplo. Ativo,
Bens no valor de 200, direitos no valor de 100, total do ativo 300. 300 menos as obrigações do passivo, 300 também, logo a situação líquida ela é zero, a situação líquida é nula. Neste caso, o ativo é inteiramente absorvido pelas obrigações e a situação líquida é nula, inexistente. Observe que se pretendêssemos liquidar essa empresa neste momento, tudo que se apuraria com a venda dos bens e com o recebimento dos direitos seria o necessário para cobrar apenas as obrigações, não restando nada para o proprietário. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Fatos administrativos ou contábeis. O que são? São os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. São os fatos administrativos ou contábeis. Fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. O que são fatos permutativos? São aqueles que permutam os elementos componentes do ativo e ou passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. Pode ocorrer troca entre os elementos do ativo, entre os elementos do passivo e entre ambos ao mesmo tempo. Exemplo dos fatos permutativos: compra de veículo à vista, compra de imóveis a prazo. Vamos ao primeiro exemplo. Primeiro temos que identificar quais são os elementos envolvidos nesta transação. Compra de veículo à vista. As contas são veículo à vista em dinheiro, supõe-se. Veículo e caixa são elementos do ativo. Logo, com a compra do veículo, houve um aumento da conta veículo e com o pagamento referente a esta aquisição, uma diminuição do caixa. Também conta do ativo. Percebem? Houve só uma troca entre os elementos do ativo. Fatos modificativos são aqueles que acarretam alterações para mais ou menos no patrimônio líquido. São classificados aumentativos ou diminutivos. Os fatos modificativos aumentativos provocam um aumento no valor do patrimônio líquido da empresa por meio de obtenção de receitas ou ganhos em determinado período. Exemplo: obtenção de receita por serviços prestados, juros ativos, descontos obtidos. Os fatos modificativos diminutivos provocam diminuição do valor do patrimônio líquido através de despesas ou custos realizados em determinado período. Exemplo: despesas com salários, despesas com água e energia. Fatos mistos envolvem ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo. Pode, portanto, acarretar alterações no ativo e no patrimônio líquido, ou no passivo e no patrimônio líquido, ou no ativo, no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo. Também são classificados em aumentativos e diminutivos. Nos fatos mistos aumentativos, verifica-se permuta entre elementos patrimoniais e ainda auferimento de receita. Exemplo: pagamento de dívida com desconto obtido, recebimento de direitos com juros cobrados, vendas de bens por valor superior ao custo de aquisição. Já nos fatos mistos diminutivos, verifica-se permuta entre valores patrimoniais e ainda realização de despesas. Pagamento de dívida com juros, recebimento de direito, concedendo desconto, venda de bens por valor inferior ao custo. Chegamos ao fim da segunda unidade. Reforço quanto à importância de aprofundarem os estudos lendo o material impresso e realizando as atividades.
Até a próxima unidade.